Está no ar mais um Sala de Concurso. É um encontro independente, é um encontro feito por pessoas que adoram concurso, né, e dedicam esse trabalho sempre, todas as vezes, aos concurseiros. Hoje, além do Andrezan, do Rodrigo, eu, o Fabiano, o Diceu Mineto, nós temos um convidado, o Bernardo. O Bernardo é o pássaro conhecido no mundo dos concurseiros, como sendo um personal que prepara, não é, as pessoas, condiciona as pessoas para fazer uma prova melhor, enfim, até para estudar. Então hoje nós vamos explorar bastante o pássaro nesse sentido, né, questionando ele. Mas antes de começar o trabalho de hoje, o anterior foi com o Dr. Flávio, psicólogo, e sobre a Ritalina, e isso deu retorno. Deu retorno, inclusive eu tenho pedidos aqui, agora há pouco ontem me passou, de pessoa que estuda para concurso, ou seja, concurseiro, que deu um depoimento e nos pediu para ler esse depoimento. Então, evidentemente, eu não vou falar o nome da pessoa, não tem necessidade. Eu acho que o que importa é que o depoimento está aqui e ela pede para ler, certo? E também outras pessoas se manifestaram. Então, eu vou começar assim, olha só o que disse. Aí eu posso até ler o nome com tranquilidade. A Tatiane Silva. Ela bota assim: boa tarde. Professores, gostaria de pedir um debate focado diretamente nas bancas e assuntos corriqueiros de cada matéria. Haja vista que hoje não basta estudar toda a matéria ou um conteúdo, mas sim aqueles conteúdos mais recorrentes em provas. Então é um pedido dela, que a gente pode começar a trabalhar em cima disso. A Débora faz um comentário, diz assim: sensacional como sempre. Dr. Flávio excelentemente me fez pensar no adequar o cenário da vida para o concurso. Parar, pensar, planejar e decidir que rumo realmente seguir. Quanto às afetaminas, pessoal, é sério, se liguem, ninguém precisa de nenhuma droga para nada na vida. Remédios para concurso, somente os constitucionais. Esses são liberados sem moderação. É isso aí. A Luciana Vilaverde diz: muito bom, super esclarecedor. Esperando o próximo programa. E a Nelly Trentin diz: pá, muito bom. E a Andréa Seligman diz assim: oba, já estava esperando o próximo Sala. Parabéns pela iniciativa, queridos profs. E agora a mensagem da nossa aluna. O assunto dela, então, é Ritalina. Ela fala bem assim, preste bem atenção. É impressionante, eu li aqui, me impressionei também, né, Rodrigo? Eu não sei se vocês chegaram a ler. Sim. Então ela fala assim, ó: apenas querendo contribuir com o debate da Ritalina, estou usando Ritalina há 2 meses, um comprimido ao dia. Os 2 primeiros dias após o seu uso causaram um impacto no meu ânimos. Fiquei alegre, o que foi muito bom. Além disso, consegui estudar mais horas dia e ficar mais atento às aulas. Todavia, passada algumas semanas, assim como disse o Dr. Flávio, os pensamentos suicidas apareceram. Manifestaram-se na minha mente como uma alternativa saída para encarar a possível reprovação no concurso público. Verdade, né, depois. Que coisa, rapaz. A cada questão que eu erro, o mundo desaba, fica sombrio. Pensamentos como estes não existiam antes do uso do remédio. Porém, não posso parar de usá-lo, visto que sou um jovem de 22 anos e necessito obrigatoriamente ser aprovado. Estou no estágio do tudo ou nada. Estou disposto a tudo. Fica aí, então, o meu relato do uso da droga a quem está pensando em usá-la. Observação: se possível, leia o recado na íntegra para os ouvintes, pois será de grande valia à saúde deles. Obrigado. Um desabafo, né? Quase, né? Eu sei, tá, que tu tá nos assistindo agora, que tu tá nos ouvindo agora. Então é o seguinte, eu queria que tu me mandasse, se tu quer que eu te ajude, e eu acho que eu posso te ajudar em alguma coisa, junto com o Flávio. Ele tá pedindo ajuda. Exatamente, então eu quero que tu me mande um e-mail, certo? O meu e-mail todo mundo conhece, não é? E eu vou conversar com o Flávio e nós vamos se aproximar.
certo? Nós vamos se aproximar, eu vou juntar o Flávio, nós vamos sentar os três, ou tu e o Flávio, nós vamos trabalhar isso. O que vocês acham? Acho que Claro. tá, então é isso Vamos que eu tirar dessa aí. Vamos Que é o tirar dessa papel aí. nosso também, né, Paulo? Não, É o papel não só de bater papo, conversar, mas também de auxiliar. É. Então, quando a gente vê um pedido desse de ajuda, eu acho que nosso papel é importante de Com tomar uma certeza. atitude em relação E a acho isso. que realmente é um desabafo e ele pede ajuda mesmo, né? E eu, como da área da saúde, já quero dizer para ele, dá para sair, dá para Claro. sair. E Vamos ajudar ele, vamos aproveitando ajudar ele. até uma coisa, passando, aproveitando que já está no jogo, e tu pessoalmente, tu vê muito isso? Rodrigo, eu não vejo porque eu acho que é uma coisa que é consumido meio que escondido, né? Mas eu com certeza sei que é utilizado, sim, começa com a coisa de se manter acordado para poder estudar, que nem ele relatou, para poder estudar um pouco mais, com mais qualidade, mais atento. A Ritalina, até onde eu conheço, ela é usada para quem tem déficit de atenção. Isso. Tá? Foi o que o Flávio falou aqui, inclusive, no programa Isso. passado. Eu tenho um primo mais novo que usava quando era pequeno, quando era novinho. E era justamente, ele tinha déficit de atenção, tinha dificuldade na escola para estudar, para memorizar, para decorar, para conseguir se concentrar para estudar. E aí foi para um médico e ele usava com receita com receita médica. Então, é usado sim. E tu acha que o trabalho físico, que é a tua parte, ele pode substituir um pouco o uso de medicação? Com tipo, certeza. Entregar ao corpo outras Com certeza. substâncias, digamos Atividade, assim? o exercício físico, ele libera enzimas no nosso organismo, como a serotonina, que te dão sensação de prazer e bem-estar e ajudam a combater a depressão, né? Então, te deixam, ao contrário, eu fico mais cansado. Eu tenho relatos de alunos que começaram a praticar atividade física e melhoraram o rendimento, conseguindo ficar mais tempo estudando e com mais qualidade. E não com a sensação de que De muita cansado. gente tem de dizer, eu não vou me esforçar fisicamente porque eu preciso daquele tempo para estudar. Só que o nosso corpo ele pouquinho precisa contrário. estar resistente também para poder suportar o tempo ali de hora sentada e de concentração. E quanto mais preparado o nosso corpo tá, ele suporta, né? Agora, se o corpo também não tiver preparado, ele começa a ficar cansado cada vez mais rápido. O pássaro é um profissional de educação física, né? Educação física, graduado em educação física. Tu acredita, Pássaro, então, que a atividade física regular seria uma das alternativas, por exemplo, para esse concurseiro que a gente está vendo, que tem, pelo que mostra ali, pelo menos um início ali, talvez, de uma futura, quem sabe, uma dependência até química. Tu acha que a atividade física regular ele pode ser um dos caminhos para ele? Com certeza, vai contribuir, com certeza. Já aproveitar, exercício físico e atividade física são coisas diferentes, tá? Aí, ó, viu? Diferentes, Explica pra nós, tá? então. Atividade física todos nós praticamos no dia a dia. Caminhar é uma atividade física, é uma atividade do corpo. Agora, exercício físico tem que, grosseiramente, tu tem que ter um objetivo para ser um exercício físico, né? E aí o exercício físico, ele que é muito usado a atividade física, a gente fala muito atividade física. Mas vamos usar então, exercício então é físico. isso, vai exercício aproveitar, físico. Seria do cotidiano. Isso, e O aí... exercício é aquele que tu vai Então, programar. e o exercício físico, ele vai ser um dos meios para ajudar a ele sair dessa situação, de poder parar de usar aí, praticar uma atividade física que vai ter bons resultados para ele, com ajuda psicológica e médica. Claro. A Carla Branco Calvano diz assim, já era contra esse remédio, agora fiquei mais ainda, prefiro a meditação. O que o Dirceu falou na hora. no programa passado, né? E aí, até colocando ali, ó, essa parte de meditação, até perguntando para o Dirceu um pouquinho, que colocou nisso, a meditação, ela também tem algo, eu não conheço nada de meditação, por isso que eu estou perguntando, ela tem também alguma influência em liberar algum tipo de substância no organismo, ou é simplesmente a questão mental? Porque o exercício físico, ele libera. A meditação também tem esse aspecto? Tem Olha, algum... que eu saiba não. Que eu saiba não. Ela tem o foco simplesmente de aumentar a concentração, enfim, trabalhar a questão de ansiedade, né, que é uma coisa muito importante. Quem estuda para concurso, naquele período ali
pré-edital, fica naquela ansiedade que vai ser o edital, pré-prova, né? Chegando cada vez mais perto, a ansiedade ela toma conta e aí isso é fatal, nesse né? ponto a meditação. E isso ajuda. Quando sai o edital, sai na frente, né? A gente até brinca, né? A tolerância é zero. Tolerância zero. E a tolerância zero com o professor, com o colega, com a lâmpada, com ar-condicionado, em casa, com giz, com apostila, com tudo, né? Isso a gente enxerga na prática, né? Em sala de Histórias, aula, a né? questão de pós-edital, uma coisa que fica muito claro nessa parte de tolerância zero é quando há uma diferença de nível de determinados estudantes e outros alunos com um nível mais baixo, outro mais alto, tanto o de nível mais baixo, ele sugere uma questão de precisar mais tempo, claro, mais aprofundado, e aquele que já está com nível mais alto, ele não tem paciência no aprofundamento com aquele outro, né? É sempre uma questão difícil de conciliar. E é aí que eu acho que fica muito problemático a questão de uso de medicamento, porque eu acho que é pós-edital que deve aumentar muito o uso de medicamento. Sim, claro. O uso de medicamento deve talvez dobrar, triplicar, sei lá, quando vem o edital. Se aumenta tudo isso ali na reta final, pessoal. E eu acho que isso aí deve chamar atenção para um controle, né? Porque é um remédio que não é comprado na farmácia sem receita médica. É um remédio tarja preta que tem, então, um controle mais rigoroso também para não ser vendido assim tão facilmente. Né? Se não é liberado por alguma razão Por grave. alguma razão. Deve ser. É verdade, já é o próprio Exercício controle dele, físico, é controlado. Praticar Né? exercício físico aí que... Vamos praticar exercício físico, é isso aí. Mas vocês não entendem o que é o cara querendo passar. Olha, o cara tá vendendo a mãe para passar no concurso. Olha, eu faço... E justamente é um pensamento. Sim. É um pensamento terrível, mas é um mês ou 2 ou 3, é 6 meses e depois eu volto ao normal. Só que às vezes pode ser tarde. Sim, claro, o cara pode entrar num redemoinho ali. Exatamente. Isso aí é grave. E o relato ali do... Pássaro, e o que tu indica? Exercício físico, vamos ver, caminhada, corrida, natação. O que tu acha que pode ajudar aquele cara que está estudando e que a gente sabe, já é complicado para ele achar horas, o tempo durante o dia para estudar. Com certeza. E ainda vai ter que achar um cantinho do dia Para fazer exercício. Pequenas atitudes no dia a dia que podem fazer a diferença. Em questão de saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda a prática de exercício físico de 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, tá? Aí, tu pode, uma caminhada, para começar uma caminhadinha, subir, tu mora no prédio, vai de escada em vez de usar o elevador. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, descendo um andar de elevador, né? Pô, usa a escada, não tem tempo, desce uma parada antes, depois, vai caminhando, sobe escada, que tu vai conseguir. E depois que tu pega o gosto, tu começa a achar tempo, né? Tu encaixa ali uma meia horinha, 3 vezes por semana, usa o final de semana para fazer, mas praticar um exercício físico, né? Então, eu recomendo uma caminhada para começar. O negócio é começar, dar o início. Dar o primeiro Depois passo. o corpo pede, né? O corpo vai te pedir. E eu tenho alunos da Laboral que é engraçado, que começam praticando a laboral ali, depois vem me contar que, comecei fazendo alongamento ali, e aí eu, já me matriculei na academia, os meus filhos, às vezes estão em casa, eu estou me alongando, mas o que tá fazendo, mãe ou pai, enfim, tô fazendo laboral, e legal, aí isso incentiva, e às vezes as mães falam assim, que os alunos, mãe, vamos fazer laboral hoje. Bacana, muito legal. E nesse sentido saiu a caminhada do concurseiro, né? Isso. Nós promovemos, levando o pessoal para caminhar na redação. Isso, dia frio. O pessoal foi de fé, né? Bem legal. Pássaro, um concurseiro fica 4 horas sentadinho numa cadeira que ele não escolheu. Então ele não discutiu a espuma, não discutiu o assento, nem o espaldar. Né? Ele fica 4 horas. Isso aí. O que tu recomenda para o concurseiro? Porque nem todos fazem a laboral contigo, né? Muitos não se preparam em casa, né? O IAD, né? Não tem também o teu trabalho no IAD, mas sei lá, de repente alguém não consegue. O que tu podia agora sugerir para levantar mais vezes? Já a primeira coisa, para a coluna levantar mais vezes.
pro nosso corpo, pra nossa coluna especificamente. O nosso corpo já, ele não foi feito para ficar parado, né? O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então, para a nossa coluna, ela suporta até 2 horas na posição sentada, muitas vezes numa cadeira com espaldar que não está bem ajustado, não é muito bom, né? Mais do que 2 horas na posição sentada, tu já começa a sentir os efeitos da gravidade, começa já a pressionar, a tua coluna ela já começa a mudar de postura, e muitas vezes ela não fica ali 4 horas sentada estudando em casa, depois mais 6 horas no trabalho, chega em casa, senta, no carro senta, então está cada vez mais, já levantar mais vezes, começar a levantar, a cada 2 horas levantar um pouquinho, pode alongar, 2 minutinhos de alongamento, levantou, dá uma espreguiçada, eu sempre começo minhas aulas com uma espreguiçada. Quem tem animal em casa sabe, gato, cachorro, eles, instintivamente, eles se espreguiçam, né? Então, nós também devemos, já é uma boa maneira de começar, já levantar e dar uma boa espreguiçadinha aí. Aí depois pode comentar com alongamento, caminhada, que a gente já falou. Claro, aí, claro. Né? Tu concorda, né, que uma mulher de salto alto é uma mulher bem elegante, né? Ou não concorda? Concordo. Depende do tamanho do salto, né? Elegante e mais alto que ele. Rodrigo, nós que somos desprovidos de altura, eu me virei muito bem, degraus pela vida. Eu me virei, então. Eu procurei me virar ao contrário. Subiu as mais altinhas, né? Subiu uma escada e banquinha, é isso que ele Banquinho, escada. É essa escada que tu fala que é pra subir? Não, essa aí. Pastor, olha só. Ir pro concurso, certo? Tá, mas a mulher adora salto. Tem mulher que parece que não se sente bem se não colocar o salto que ela gosta de usar, certo? Ou seja, ela já tem o pé pronto para salto. E a postura. Mas ela tem que estar legal com ela mesma. Sentir bem. Certo? O que tu recomendaria para uma mulher desse tipo, assim? Olha, eu adoro salto, no dia da prova eu acho que eu vou com salto, e aí ela vai de salto ou não vai de salto? Vai de salto, cara. Vai de salto. Se ela se sente bem, se ela tá bem, se ela não sente dor, vai de salto. Agora, não tá acostumada, eu quero ir bonita para fazer a prova, quero chegar, ela tá bem, e aí vou toda... né, vou, sei lá, com dor, fazendo bolha, não vai de salto, vai de tênis. Confortável se tá, vai de tênisinho. Agora, tá acostumada. Tem gente... Eu falo daquela que consegue correr de um ladrão a 60 km por hora com salto. Vai de salto. Sem nenhuma dificuldade. Na elegância, vai de salto. Bonita, esvoaçante, vai de salto. Eu acho que tem a ver isso um pouco com a não perder o que tá acostumado. Porque assim... Não mudar a rotina. E tem mulheres que dizem que ao tirar o salto, sentem dor na panturrilha. Só tiram para tomar banho e para dormir. Porque é um encurtamento, tá acostumado. Muda, tu usa salto, tu muda o teu centro de gravidade, tua panturrilha fica encurtada, fica, né, contraída, né? E aí, só que o corpo se acostuma, ele se adapta. E aí, sai do salto, a pessoa passa 8, 12 horas de salto, quando tira o salto tem dor, porque daí o músculo vai relaxar, vai alongar e dói. Então, tá acostumado? Vai de salto, bem concentradinho, bonitinho, faz uma boa prova e mas tira o salto foto no dia a dia não faz mal. O salto, ele tem esses prejuízos. Usar muito tempo, ele te muda a postura, ele mantém... Porque a panturrilha contraída por muito tempo, ela dificulta a passagem do sangue para membros inferiores. Depois do coração, a panturrilha, o músculo do gastrocnêmio, que é o nome desse músculo, a famosa batata da perna, né, que a gente conhece, ele dificulta, ele bombeia, depois do coração, ele que bombeia o sangue de volta pro coração, de baixo para cima. E então, se a musculatura está muito contraída, ele também não passa para as extremidades. E aí, dores nas pernas, cãibras, formigamentos, problemas circulatórios, né? Com certeza. Né? Então, no dia a dia, o recomendado é não usar. Os ortopedistas, né, recomendam para não usar por muito tempo. Né? Passa no dia da prova ali, a pessoa tá ali fazendo a prova, né? Também são 4 horas, às vezes, 4 horas e meia. De fazendo a prova. Sentado, tensão, estresse, nervosismo, ansiedade. Isso, exatamente. Tudo isso. Chega numa determinada parte da prova, é aconselhável essa pessoa, de repente, dar uma paradinha e fazer também algum alongamento? Ou tu acha que ele tem que fazer antes isso aí e depois? O que tu acha nisso aí? Bom, ele pode fazer antes, né?
pouquinho antes da prova ali, uma alongada, e concentração, respiração. Eu dou dicas muito de respiração, né? Que é uma das maneiras de meditação, de concentração, é através da respiração. Tu consegue controlar a tua ansiedade e o teu nervosismo através da respiração. Tu aumenta ou tu diminui a tua frequência cardíaca através da tua respiração. Se acelerar a tua respiração, começar a falar muito rápido, tu já fica ofegante. E da outra maneira, se tu alongar mais, começar a respirar mais, tu também diminui a frequência. Então, uma boa concentração, um alongamento, né? Durante a prova, o que eu digo para eles tu tem alguns alongamentos, tu pode ali espreguiçar um pouquinho, te movimentar um pouquinho sentado, mas eu acho que naquele momento onde tu já não tá conseguindo mais raciocinar, aí vale. Agora, se tu tá concentrado, não vai parar. Não, agora eu vou parar porque eu vou me alongar. Não, segue o baile. Agora, se tu parou, não tá conseguindo, não tá vindo, respira um pouco, olha para cima, olha pro longe, ou fecha os olhos, capricha, alonga a respiração, dá uma movimentadinha para depois voltar de novo. Para depois voltar, e muitas vezes a resposta, quando tu volta para ali, a resposta vem, né? Eu costumo dizer até para os alunos que, claro, em último caso, não é uma coisa para fazer toda hora, né? Mas até se a pessoa está ali muito cansada, ir no banheiro. Pedir para ir no banheiro. Só para dar caminhada. Às vezes nem precisa. Volta. Perde 1 minuto, 2 minutos, uma volta outra pessoa. E ganha eficiência. Volta zerada, né? Volta outra pessoa. É um pit stop. Exatamente. Dá uma resetada e vamos embora. Vamos lá. E quanto a essa indicação aqui, Paulo, do primeiro aqui, ó, só para não perder o pedido dele ali, que ele fala especificamente aqui, ó, em assunto corriqueiro de cada matéria, o que é mais importante hoje em cada matéria em geral? Pois é, eu não sei se o português que tem tudo que é concurso, a informática também, né? Vocês podiam colaborar né? Porque o que pede aqui, ele fala ali, é a Tatiane. Ela bota isso lá no final, ela elogia, viu? Ótimo programa, certo? Né? É Tatiane Arachanes ou Aracanes Silva, né? Ela diz assim: professores, gostaria de pedir um debate focado diretamente nas bancas. E assuntos corriqueiros de cada matéria com relação àquela banca. Eu acho que ela quer saber o seguinte: como é que é o português em síntese da FCC, o português da FAURGS, o português da... A gente tem agora, por exemplo, tem um concurso da URGS, que é a FAURGS, né? E o TRT, provavelmente, Fundação Carlos Chagas. Coincidentemente, a gente está fazendo resolução da FAURGS e da FCC, e até alunos comuns. E eles dizem: professor, parece que é outro português. Nossa, que interessante. E isso é fato. O português, ele muda, o foco da banca muda muito de acordo com a banca. As nossas bancas gaúchas, os textos são numerados, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A todas as questões nós temos de voltar ao texto, isso cansa muito. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A FCC não numera texto. O pessoal pode pensar que é ruim. Não é ruim, não vai voltar tanto ao texto. Vai ficar mais na questão em si, né? Então, muito mais, vamos dizer assim, ó, a prova da FCC é muito menos cansativa, regra geral, né? Existem exceções, do que a prova da FAURGS. Mas conteúdo também. A FAURGS cobra tudo. Cobra fonética, cobra formação de palavras, estrutura de palavras. A FCC não cobra. Tem pontos que a FCC não entra. Não entra. A FCC é uma banca de interpretação de verbos, concordância verbal, regência verbal, tudo que a gente pensar em verbos, flexão verbal, eles adoram cobrar. E os alunos preferem essa parte mais no perfil? Eu acho assim, ó, por exemplo, hoje eu ouvi um comentário, que saudade da FCC. Mas eu acho que é muito mais de acostumar mesmo, sabe? De fazer muitas questões, acostumar com a banca, pegar o perfil da banca. Tanto é, que a gente já comentou aqui em outras ocasiões, o pessoal tem uma ojeriza ao CESP. Não, CESP não. Pois é. Porque não estão acostumados a fazer provas do CESP. Mas talvez tivessem... Claro, exatamente. Frequência na prova do CESP. Exatamente. Então, o português tem muito disso. Hoje é assim, ó, é português segundo a FAURGS, português segundo o CESP, português segundo a Fundação Carlos Chagas. Em cada uma delas. Muda como perguntam, muda a maneira de encarar a prova, muda. Então a gente brinca, né? Quantos professores de português não fazem essas provas com 60 mil candidatos? Vários. E nota que é dificílimo gabaritar. Não adianta saber a gramática decorada. Tem que ter a tem manha que saber. da banca. Tem. Português é assim, não sei como é que é a matéria de vocês. Andrés, o português, importante, então continuando aí que a gente está falando no português, e a importância que é essa matéria, os concursos. Eu conversei ontem até com o professor Marcelo Julian,
tá? Com o Mamute. E eu fiquei de ver contigo até para tu conversar também com o professor Zambelli, Carlos Zambelli. Vamos fazer tá? Para que a gente do traga português, isso, para que a gente faça um programa da língua portuguesa. Que legal, tá? que legal. Então isso aí a gente está agendando isso já. Eu quero passar isso para os nossos, né, concurseiros, ouvintes aí que estão aí. Então que a gente vai fazer isso aí com esse gancho do português, que eu acho que é importante, né? É uma matéria nobre. Dá para aprofundar bastante. Eu acho que dá, né? Não isso esgotar, aí. mas aprofundar bastante. Isso é aí. legal isso. Vamos ver. Tomara, não sei se já pro próximo a gente consiga fazer. Tomara que sim, mas já tá. A coisa tá encaminhando para esse lado aí, tá encaminhado. E a informática? Informática tem, claro, a diferença entre bancas, mas é muito, a variedade é muito menor. Em todas as bancas, o que tem crescido na área de informática é segurança e internet. Então é mais foco em conteúdo. Porque aí, claro, vai ter a variação. A Fundatec, por exemplo, é uma banca só de procedimento. Não entra essa parte, é só passo a passo. Aí pega a Fundação Carlos Chagas, o CESP, a FDRH, a FAURGS, essas bancas que a gente lida mais tradicionalmente, aumentaram o foco em conteúdo de internet e segurança. Embora continuem caindo, obviamente, questões de planilha, questões de sistema operacional, questões de editor de texto, mas se eu tenho que dar uma dica que ele pede ali muito específica, né, ele fala, e assuntos corriqueiros de cada matéria. Eu poderia dizer, assunto corriqueiro informática hoje é segurança e internet. Tem que se dedicar com foco maior a esses assuntos. Claro, se a gente pegar a FCC, como o André já disse, a Fundação Carlos Chagas aumentou a quantidade de questões sobre segurança e internet, mas bem mais fáceis de responder. Muito fácil responder questão de segurança e internet na FCC. Na FAURGS, pegando um exemplo, já é uma questão mais elaborada, que entra num assunto mais avançado se comparado ao FCC. Então tem essa diferença. CESP é aquele famoso pega-ratão, é uma palavrinha que mudou e detonou a questão inteira, por isso que o pessoal não gosta muito. Mas das bancas mais famosas, a FCC é a mais fácil delas. Mas todas elas migrando para o mesmo foco, todas elas aumentando questão de internet e segurança. E aí entra a certificação digital, entra vírus de computador, programas maliciosos de uma forma geral. Né? Essa questão mais precisamente dos tribunais hoje, tá? Da certificação digital. Isso é o que vai ser fato em todas as próximas provas de informática. Hoje em dia a gente, provavelmente no futuro, boa parte da prova de informática, talvez até, vamos dizer aqui, 40%, 50% em algumas provas estão acontecendo questões sobre certificação digital e segurança. Não só a certificação, mas a certificação vai entrar em função da validade jurídica necessária às transações eletrônicas. Quando processo eletrônico, tudo ali, né? Não só o processo eletrônico como um todo, mas desde a assinatura digital. Sim. Se a gente pegar simplesmente, posso ter um tribunal lá que ainda não tenha processo eletrônico completo, mas já usam assinatura digital. O ministro da STF lá está assinando digitalmente a sentença, aqui no Tribunal de Justiça também, ali no TRT também. Então, quando a gente passa a ter simples fato de ter assinatura digital, a feito disso, tu vem com o processo eletrônico no futuro. Isso diz que a prova da informática, obviamente, no futuro vai ter que abarcar isso. E essas questões começam a aparecer quando, Rodrigo? 2014, 2013? Quando elas começaram, forte em 2012. 2012, desde 2012. Foi 2012 que começou forte as questões de assinatura digital e criptografia. Já existiam, já apareciam há muito tempo, principalmente naquela banca ESAF. Sim. A ESAF faz as provas da Receita Federal. Essas provas já tinham muito questões sobre assinatura digital e criptografia. Mas é em 2012 que é a reviravolta. Começou ali com eles, começou com a ESAF, isso há muito tempo. Mas depois de 2012, aí todas as bancas abarcaram e começaram a fazer questões sobre isso. Bom, agora vamos àquela pergunta tradicional, né? Que a gente faz do apelido, né? O Ninja veio aqui, queremos saber o porquê do Ninja, né? Agora, tá terminando aí. Nós queremos saber o porquê do pássaro e variação passarinho. Porque o nome do pássaro tem a ver com praia. Deixa o Paulo responder. Bernardo. Ele é o padrinho, Eu não me lembro mais. Tem a versão, que ele estava indo na praia. Paulo de Silva. Tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Como é que é a versão? Qual é essa da praia de sunga? Como é que é? Ele estava na praia, disse que ele estava na praia, passou uma lona. Essa é sacanagem. De sunga. Isso é sacanagem.
Ah, o passarinho. Era isso, pássaro, virou passarinho. Só pra quem tá assistindo vai entender, né? Sacanagem. Eu acho que é porque... Eu acho, não sei se é. Eu não sei porque. Porque o pássaro é um exímio cantor. Ele toca violão, isso aí eu já vi. Pode ser. Não Sei é o não, passarinho. veio antes, can- veio Nós can- queremos antes. saber o motivo. O Paulo é o autor da... Foi do apelido, O né? apelido. Ah, foi assim, que a gente se conheceu há quantos anos atrás, Pássaro? Foi, No início, em 2002 aí, 2002, 2002, né? 2003 ali. que nós começamos a preparar turmas pro TJ, né? Aí veio a ideia de fazer a laboral, né? E essa laboral tem muita história. Tem muita história. Tinha um outro antes, não tinha? Não tinha um professor antes, não? Ou ele foi o primeiro? Não lembra disso, Pássaro? Eu não acho lembro. que não, acho que ele foi o lembro, primeiro. acho que foi, Aí eu lembro que as gurias perguntaram, né? Perguntaram como é o nome do rapaz esse que vai dar a laboral ao pessoal do atendimento. Eu digo, é Bernardo. Eu disse, pô, Bernardo para laboral. Acho que vai ter. Não sei. Assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um apelido para ele carinhoso. Eu olhei para ele e achei ele assim parecido com um pássaro, assim, o rosto dele, assim, o cabelinho dele, assim. Cabelinho pra cima, assim. Usava o cabelinho Cabelinho pra mais... cima, assim, com gel, mais assim e tal. A gente então. Não chegava a ser uma calopsita. Mas era quase. Nem um pica-pau. Nem um pica-pau. mas era E um aí, passarinho. sabe o que ficou, cara? Passarinho, ficou e tá aí, impressionante legal, tudo de coisa que surgiu o pássaro, pássaro, né? E é muito É, legal, pássaro, porque eu conto essa história que uma vez eu tava em Punta, indo pra Punta e parei num restaurante ali e vi que tinha indo no banheiro uma senhora e uma moça e ficaram me olhando. E aí eu fui indo e tal, eu não sei assim, tu não é o passarinho? Passarinho. Eu sim, o que tá fazendo aí, mano? Passarinho. Passarinho E rompendo lá, fronteiras. Mas é legal da história também da laboral, como começou. Eu dava aula numa empresa e tinha uma aluna minha da empresa que era aluna do curso preparatório. E ela me dizia, tu tem que ir lá falar com o Silvio Santos, com o Paulo Marques. Vai lá falar E com depois passou que a ser ele conhecido quer- como Paulo Marques. que ele quer fazer um negócio desse lá. E ela ficou me incomodando assim, ó, dias e dias. E aí mas onde é que é? O que que é? Daí ela me falou, era pertinho ali na rua da Ladeira ali, eu dava aula ali perto do shopping ali. E um dia, daí eu bati lá, e ó, tem uma aluna minha que disse que vocês querem fazer uma coisa, eu vim aqui, vim ver. Falar com o Silvio Santos. Tava com Encontrou uma calça de abrigo vermelha, que eu já vi. E daí foi assim que... Não, E vermelho. aí foi assim que começou, daí que tu começou a entrar nas turmas, então, Foi sala assim, de aula, foi assim, no intervalo, ali, No antes do intervalinho intervalo, ali. e fazer uma laboral rápida com o pessoal. Isso foi assim que exato. deu início. Até né? Ali uma que coisa, foi- que legal, uma coisa cara. importante, isso aí, porque, claro, a gente está falando aqui com o passarinho, mas de uma coisa que para nós é Sim, é por isso que é eu lugar tô... comum. Agora tem muita gente que não fez o Pois curso, é. que não Isso, Explica isso. como é que é a laboral. São exercícios de mobilidade. Eu divido a minha aula em duas partes. Mobilidade articular nos primeiros 5 minutos, são 10 minutos de aula. Então, primeira coisa, como a pessoa estava ali sentada ou estava em intervalo, ela volta, dá uma boa espreguiçada, faz uma mobilidade articular, que é a movimentação do corpo, e depois eu sigo com alongamentos bem fáceis de fazer, que não vão suar. Não Tu vão entra assim no trocar de intervalo roupa. de uma aula. Por exemplo, o Andrezão tá dando aula, e aí chega o Ou intervalo... antes ou após do intervalo. Ou antes ou após o intervalo. Né? Aham. Dependendo da Dá quantidade, uns ou minutinhos antes, ali. ou 10 minutos antes do intervalo, ou 10 minutos após ali. Uma boa espreguiçada. Agora, eu lembro de uma, acho que tu não esqueceu aquela, né? Foi lá na Ladeira. Aí tava na hora da laboral e nós tínhamos O funk? o funk. Bah, essa aí, cara. E nós tínhamos umas alunas que incomodavam muito, né, cara? Faziam. Reclamavam do barulho do ventilador, do ar-condicionado. A lâmpada tem que ser mais forte. Saiu no intervalo. Já duas senhoras, né? Isso. E aí o pássaro entrou e disse assim, e o pássaro costuma colocar música Para acompanhar Dou lá. aula acompanhar. com música, dando exercícios. Eu cheguei esse pássaro hoje, bota um funk, eu passo o quê? Funk? Funk. Paulo chegou assim, não.
hoje a música é comigo. Eu tenho funk, pô. Não, é comigo, deixa. Vai pra lá que eu vou botar lá no fundo. Então nós tínhamos uns radinhos assim. Os bolinhos. Os bolinha. Bolinha. Daquele bolinha. Cara, eu nunca mais esqueci aquilo. E o pássaro, vamos lá, pessoal, vamos lá. E as senhoras essas levantaram, cara. E começavam, né? Vamos espreguiçar. Então, quando eu olho o Paulo de frente, alguém no fundo, eu na frente da sala e o Paulo lá no fundo, né? E ele tinha o... Lembra o nome do gerente? O Pablo? O Pablo. O Pablo, Pablito, louco isso. deitado. Isso. Os dois lá no fundo, o Pablo já morrendo de rir já, né? E aí o Paulo me larga a música. Vamos lá, pessoal, levanta aí, dá uma espreguiçadinha e solta um funkzinho das amantes, cara. E aí o olhão assim pra mim, eu olhei pro Paulo e disse, bom, né? Chefe, tá lá, é ele que botou, vambora. Laboral, e alonga aí. E o funkzinho das amantes rolando, né, cara? Pessoal, terminou? Só deixa eu fazer sessão Maguila aqui. Eu queria mandar um abraço, um forte abraço pro nosso amigão que vocês todos conhecem, professor André Vieira, que nós encontramos ele esses dias, tá? Da Casa do Concurseiro. E também o professor Edgar, da Casa do Concurseiro, que ligou para nós, me ligou esses dias aí, eu até conversei para ele, expliquei, contei do Sala, ele ia ouvir, assistir o Sala também. Um grande abraço para esse pessoal aí. Abração, prazer. O André me disse que assiste todo o Sala, o André Vieira, né? Legal. E que ele tem vontade de participar. Assim como o Mamute também me falou, né? A lista é grande. A lista é grande, a gente vai começar a trazer o e a pessoal, gente vai começar Tá bem legal, porque, cara. tá sendo um sucesso. Eu também, sucesso, eu assisti alguns antes de vir também, bem legal, bem legal. E encerrando, eu quero agradecer a Tatiane, a Luciana, a Débora, a Nélia, a Andréia, por ter mandado as suas mensagens. Ajudado, né, a fazer o Sala. Ajudado a fazer o Sala, certo? Ajudado a fazer o Sala, certo? Até a próxima semana e tchau.